Clara sempre sentiu um vazio em sua vida, um mistério sobre suas origens. Ao buscar informações sobre seus pais biológicos, Mariana e Carlos, ela embarca em uma jornada repleta de segredos e dor. Com o reencontro, Clara descobrirá não apenas a verdade sobre sua família, mas também sobre si mesma. Será que esse encontro trará cura ou revelará feridas mais profundas? O sol se pôs atrás das colinas, pintando o céu com tons de rosa e dourado enquanto Clara cruzava os corredores silenciosos do hospital. O cheiro inconfundível de desinfetante e o som constante das máquinas de monitoramento eram familiares para ela, uma recém-formada em medicina, que finalmente estava prestes a iniciar sua residência em cirurgia. Aos 28 anos, Clara havia passado a maior parte de sua vida focada em uma única meta: seguir os passos do pai e tornar-se uma cirurgiã tão brilhante quanto ele. Ela sempre admirara a dedicação e a força dele. Quando sua mãe faleceu, Clara era apenas uma criança de 7 anos, incapaz de compreender a profundidade da perda que estava vivendo. O pai, no entanto, preenchera o vazio emocional, dedicando-se tanto à profissão quanto a ser uma presença constante e estável na vida da filha. Clara o via como um herói não apenas pela habilidade com o bisturi, mas pela força com que enfrentara os próprios desafios, criando-a sozinho. A dor da perda da mãe parecia uma sombra distante, sempre presente, mas nunca discutida. Clara seguiu uma rotina rígida desde a adolescência. Ela não era daquelas que se distraíam com festas ou romances, sua dedicação aos estudos era quase obsessiva. Ela acreditava que cada minuto dedicado à medicina era uma forma de honrar o legado de seu pai e a memória de sua mãe. Para Clara, o sucesso profissional era a única medida de realização pessoal que realmente importava. Apesar de sentir a pressão do peso de sua própria expectativa, ela nunca vacilou. Estava prestes a dar início à carreira dos seus sonhos, e esse novo capítulo parecia promissor. Porém, ao mesmo tempo em que se sentia animada, Clara também sentia um desconforto crescente. Por mais que tivesse seguido todos os passos necessários, havia um vazio dentro dela que não conseguia ignorar. Um desejo inexplicável de compreender melhor sua própria história, especialmente sua relação com a mãe, crescia conforme os anos passavam. Seu pai raramente falava sobre o passado, e as memórias de sua mãe eram poucas e vagas. Clara sempre acreditou que a ausência dessa figura materna não impactara tanto sua vida, mas, agora, à beira de um grande marco, algo parecia faltar. Naquela noite, ao deixar o hospital, Clara dirigiu-se à casa onde cresceu, uma casa grande e cheia de lembranças. Seu pai havia se mudado recentemente para uma cidade litorânea, a fim de desfrutar de uma aposentadoria tranquila, e Clara estava encarregada de organizar os pertences dele. Ela vagou pelos cômodos silenciosos, onde cada detalhe parecia impregnado de nostalgia. Fotografias emolduradas nas paredes mostravam sua mãe sorridente, segurando-a no colo quando bebê. Em outras, estavam ela e seu pai, comemorando suas conquistas escolares. Clara sentiu um aperto no peito, aquela sensação de que algo importante ainda estava por ser revelado. Enquanto mexia em uma velha caixa de documentos no escritório do pai, Clara encontrou algo inesperado, uma carta selada com seu nome escrito em letras suaves e femininas. A caligrafia era inconfundível, pertencia à sua mãe. Seu coração disparou, e por um momento, ela hesitou. Essa carta parecia uma ponte para o passado, algo que poderia finalmente responder às perguntas que ela nem sabia que tinha. Com as mãos trêmulas, ela pegou a carta, tentando acalmar a mente que já estava inundada de pensamentos. O que estaria escrito ali? Por que aquela carta nunca lhe fora entregue antes? Clara sabia que, ao abrir o envelope, sua vida poderia mudar para sempre. Ela não fazia ideia do que estava prestes a descobrir, mas sentia que, de alguma forma, aquilo era o que faltava para que ela finalmente entendesse quem realmente era. Com o envelope nas mãos, Clara sentia o peso das memórias de uma vida que nunca conheceu por completo. Aquela carta, selada por anos, parecia ser o último fio de conexão com sua mãe. A caligrafia delicada de quem a trouxera ao mundo tremeluzia sob a luz fraca do abajur. O silêncio da casa fazia ecoar o som do papel sendo aberto, como se o próprio tempo esperasse aquele momento de revelação. Ela desdobrou a carta com cuidado, sentindo o cheiro de papel envelhecido.
Por um instante, hesitou. Sabia que estava prestes a enfrentar algo que poderia abalar as fundações de tudo o que sempre acreditou sobre sua vida e sua família. Quando finalmente começou a ler, as primeiras palavras pareceram flutuar na folha, distantes, como se sua mente estivesse se protegendo do choque iminente. Minha querida Clara, começava a carta, com a suavidade de uma mãe que desejava estar perto, mesmo em sua ausência. O coração de Clara apertou ao ler aquelas palavras, sentindo a presença de sua mãe mais intensamente do que jamais imaginara. Havia algo profundamente íntimo ali, algo que ultrapassava os limites da morte. Se você está lendo esta carta, significa que já cresceu o suficiente para compreender o que vou lhe contar. Eu escrevo isso porque sempre soube que haveria um momento em que você precisaria saber a verdade, mesmo que eu não estivesse mais aqui para contá-la pessoalmente. Saiba que, desde o dia em que você nasceu, eu te amei mais do que qualquer coisa neste mundo. Mas a verdade é que eu não sou sua mãe biológica. As palavras atingiram Clara como um golpe inesperado. Ela parou de respirar por um momento, o papel tremendo em suas mãos. Não sou sua mãe biológica. Aquela frase ecoava em sua mente como um eco interminável. Sua mãe, não era sua mãe? Uma confusão tomou conta de sua mente, e ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como isso era possível? Como ela nunca soube? Sentindo o coração acelerar, ela continuou a ler, as palavras agora parecendo um rio de segredos revelados. Eu e seu pai não podíamos ter filhos. Tentamos de tudo, mas o destino nos levou por outro caminho. Então, adotamos você. E desde o primeiro momento em que a segurei nos meus braços, você se tornou minha filha, de corpo e alma. Nunca houve diferença, nunca houve dúvida. Eu nunca quis que você se sentisse diferente de qualquer outra criança. E seu pai e eu, decidimos manter essa verdade em segredo, porque achávamos que seria o melhor para você. Clara piscou repetidamente, tentando absorver as informações que se desenrolavam diante dela. A mulher que ela passara a vida inteira chamando de mãe não era, de fato, sua mãe biológica. E seu pai sabia disso. Eles haviam guardado esse segredo dela por todos esses anos. Sei que deve ser difícil para você ler isso agora, continuava a carta, mas saiba que fizemos essa escolha com amor. Não queríamos que você sentisse o peso da adoção, como se fosse diferente ou menos amada. No entanto, sempre soubemos que chegaria o dia em que a verdade precisaria ser revelada. Eu sinto muito por não poder estar ao seu lado para explicar tudo em pessoa. Mas quero que você saiba que te amei todos os dias da minha vida, e que, para mim, você sempre foi, e sempre será, minha filha. A única coisa que peço é que você tente perdoar seu pai e eu por essa escolha. Nós sempre agimos acreditando que estávamos protegendo você. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto de Clara. Ela sentia uma mistura de dor, confusão e, de certo modo, compreensão. A carta, ao mesmo tempo que revelava uma verdade devastadora, também transbordava amor. Clara pôde sentir o quanto sua mãe a amava, mesmo que não fosse sua mãe biológica. E agora, mais do que nunca, Clara desejava que ela estivesse viva para poder abraçá-la, para perguntar-lhe sobre todas as dúvidas que fervilhavam em sua mente. Por favor, não deixe que essa verdade mude quem você é. Você sempre foi uma pessoa forte e determinada. Esse é o legado que quero deixar para você. O amor que compartilhamos é real, e nada poderá apagá-lo. Agora, minha querida Clara, é hora de você trilhar seu próprio caminho, sabendo quem você realmente é, mas sem esquecer de onde você veio. Nunca esqueça que, acima de tudo, você é amada. Ao terminar de ler, Clara sentiu um vazio profundo tomar conta de si, mas, ao mesmo tempo, uma onda de amor a envolveu. Sua mãe, ou a mulher que ela sempre considerou sua mãe, talvez tivesse partido, mas havia deixado para trás uma lição de vida, uma verdade difícil, mas necessária. A carta, guardada por tantos anos, finalmente revelava os segredos que Clara nunca soubera que existiam. Agora, ela precisava confrontar essa nova realidade, conversar com seu pai e entender mais sobre suas origens. De repente, a jornada que parecia tão focada em sua carreira como médica se ampliava para algo muito mais pessoal.
Ela não estava apenas descobrindo segredos sobre o passado, mas também se redescobrindo como pessoa. E assim, Clara guardou a carta com cuidado e, determinada, soube que esse era apenas o começo de uma nova fase de sua vida, uma fase em que precisaria enfrentar as verdades sobre si mesma e, ao mesmo tempo, definir quem ela queria ser dali em diante. No dia seguinte, Clara acordou com a mente ainda turva pelas revelações da carta. O peso do que descobrira na noite anterior permanecia, como uma sombra sobre seus pensamentos. Ela mal conseguira dormir, e a ideia de enfrentar seu pai a inquietava profundamente. Como ele conseguira guardar um segredo tão devastador por tanto tempo? Decidida a não deixar mais o silêncio prolongar as mentiras, Clara ligou para o pai logo cedo. A voz dele ao atender o telefone, serena e carinhosa, fez seu coração apertar. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Ela pediu para que ele viesse até seu apartamento, pois precisavam conversar. O pai, preocupado com o tom sério de sua filha, concordou sem hesitar. Quando ele chegou, Clara o esperava na sala, com a carta de sua mãe sobre a mesa. Assim que ele entrou, a tensão no ar tornou-se palpável. O pai sorriu, tentando quebrar o gelo, mas Clara permaneceu séria, os olhos fixos no homem que ela amava, mas que agora parecia um estranho. Pai, precisamos falar sobre algo muito importante, ela começou, sua voz ligeiramente trêmula, mas firme. Eu encontrei essa carta ontem. Da mamãe. O semblante do pai mudou instantaneamente. A cor fugiu de seu rosto, e o sorriso desapareceu. Ele olhou para a carta com uma mistura de surpresa e medo. Clara pôde ver claramente que ele sabia o que estava prestes a acontecer. Clara, ele começou, mas ela o interrompeu. Você sabia o tempo todo, não é? Sabia que eu não era filha biológica da mamãe. Por que você nunca me contou? O pai suspirou, passando a mão pelo cabelo grisalho, agora com o rosto pesado de culpa e dor. Ele parecia mais velho naquele momento, como se o fardo daquele segredo tivesse envelhecido décadas. Clara, nós fizemos o que achamos que era o melhor para você. Desde o início, sua mãe e eu concordamos que te contar só iria causar dor. Nós te amamos como se você fosse nossa filha de sangue, e queríamos que você crescesse com essa segurança, com esse amor incondicional. Nunca quisemos que você se sentisse diferente. Clara sentiu uma pontada no coração. Ela sabia que seu pai amava, mas isso não diminuía a dor de ter sido mantida no escuro durante toda a sua vida. Mas e quanto à verdade, pai? Ela perguntou, a voz embargada. Vocês não achavam que eu tinha o direito de saber quem eu realmente sou? O que vocês estavam escondendo? O pai abaixou a cabeça, visivelmente abalado. Ele se aproximou de Clara, sentando-se na poltrona ao lado dela. Por um momento, ele ficou em silêncio, como se estivesse reunindo forças para enfrentar aquilo que havia temido por tanto tempo. Eu sei que parece injusto, Clara. E talvez tenha sido. Ele disse, finalmente erguendo os olhos para ela, que agora estavam marejados de lágrimas. Mas sua mãe e eu decidimos que a melhor forma de te proteger era criando você como nossa, sem qualquer distinção. Sabíamos que o mundo pode ser cruel, e não queríamos que você enfrentasse o estigma, o julgamento. Queríamos que você tivesse uma vida normal, sem carregar esse fardo. Clara ouvia, tentando entender suas motivações, mas o ressentimento ainda queimava dentro dela. Quem são meus pais biológicos? Ela perguntou, diretamente. Vocês sabem quem eles são? O pai pareceu hesitar por um instante, mas logo balançou a cabeça. Sabemos muito pouco, para ser honesto. Quando te adotamos, seus pais biológicos haviam decidido permanecer anônimos. Tudo o que sabemos é que eles eram muito jovens e não podiam cuidar de você. Nunca quisemos procurar mais, pois sentíamos que isso poderia apenas causar mais sofrimento. Para nós, Clara, você era nossa filha, e só isso importava. Clara se levantou e começou a andar pela sala, sentindo a raiva e a tristeza borbulharem dentro de si. Ela olhou para o pai, lutando para encontrar as palavras certas. Eu entendo que vocês me amaram e que tentaram fazer o que achavam certo. Mas agora eu preciso saber quem eu sou.
não posso mais viver na sombra desse segredo. Eu preciso de respostas, e você, mais do que ninguém, deveria ter confiado em mim. O pai se levantou também, a dor estampada em seu rosto. Eu lamento profundamente, Clara. Nunca foi nossa intenção te machucar. Nós só queríamos te proteger. Clara olhou nos olhos, percebendo o arrependimento sincero em sua voz. Mas, mesmo com o amor evidente entre eles, a distância criada pelo segredo era inegável. Eu vou descobrir a verdade, pai. Eu preciso disso. Ela afirmou com firmeza, suas palavras carregadas de determinação. E eu espero que, quando eu encontrar as respostas, você esteja ao meu lado para me apoiar. O pai, com os olhos marejados, assentiu lentamente. Sempre estarei, Clara. Eu só peço que você não deixe essa verdade destruir o que construímos como família. Porque, no final, você é, e sempre será minha filha. Nada vai mudar isso. Clara sentiu as lágrimas correrem pelo rosto, mas não tentou escondê-las. A dor da revelação ainda era intensa, mas ao mesmo tempo, ela sabia que precisava seguir adiante, buscar suas próprias respostas. O amor que ela tinha pelo pai não poderia apagar as feridas, mas talvez, no futuro, pudesse ajudar a curá-las. Enquanto seu pai saía, Clara ficou parada, olhando a carta mais uma vez. O mundo que ela conhecia havia mudado para sempre. Agora, mais do que nunca, ela estava determinada a seguir em frente, descobrir a verdade sobre suas origens e, quem sabe, encontrar uma nova forma de entender sua própria identidade. Depois do encontro doloroso com seu pai, Clara sentiu que o tempo havia parado. A casa, antes um lar acolhedor, agora parecia um labirinto de lembranças e segredos. Com a cabeça cheia de perguntas e o coração pesado, decidiu que não poderia mais adiar sua busca pela verdade. Naquela noite, Clara se sentou à mesa, cercada por papéis e anotações. Ela pegou a carta da mãe novamente, relendo cada palavra, tentando extrair qualquer pista que pudesse ajudá-la a entender quem eram seus pais biológicos. A menção de um orfanato e o nome de uma cidade específica ressoavam em sua mente. Era um começo. Determinada, Clara pegou seu celular e começou a pesquisar. Depois de algumas horas navegando, encontrou informações sobre o orfanato mencionado na carta. Era uma instituição que existia há décadas e, curiosamente, ainda estava em funcionamento. Uma ideia começou a se formar. Talvez as pessoas que trabalharam lá na época tivessem informações sobre seus pais. Na manhã seguinte, Clara se dirigiu ao orfanato. O caminho parecia interminável, cada quilômetro aumentando sua ansiedade. Ao chegar, uma velha edificação de tijolos vermelhos a aguardava, cercada por um jardim mal cuidado. Ela respirou fundo e entrou. Dentro, uma recepcionista simpática, mas curiosa, a cumprimentou. Clara explicou rapidamente sua situação, mencionando a carta de sua mãe. A mulher a olhou com um misto de compaixão e apreensão. É um caso difícil, disse ela, olhando para o computador. Por questões de privacidade, não podemos divulgar informações sobre os pais adotivos ou biológicos. Mas posso verificar se há registros. Clara sentiu um misto de esperança e frustração. Esperou ansiosamente enquanto a recepcionista digitava no teclado. Finalmente, a mulher ergueu os olhos. Encontrei algo. Ela hesitou, buscando as palavras. Seus pais biológicos se chamavam Mariana e Carlos. Eles vieram aqui quando você nasceu e deixaram alguns documentos, mas não há muitos detalhes sobre eles. O nome de sua mãe biológica, Mariana, soou familiar, como um eco de algo que sempre esteve presente, mesmo sem ela saber. Clara fez perguntas, mas as respostas eram escassas. O que tinha começado como uma busca por clareza transformou-se em uma teia de mistérios. Você poderia me ajudar a encontrá-los? Clara perguntou, sua voz embargada. Preciso saber por que me deixaram. A recepcionista balançou a cabeça, visivelmente incomodada. Infelizmente, não podemos fazer isso. Eles escolheram permanecer no anonimato e, por lei, temos que respeitar isso. Mas posso sugerir que você procure por registros públicos na cidade onde eles residiam.
Clara agradeceu e saiu do orfanato, seu coração pulsando com a adrenalina da descoberta, mas também com a frustração de não ter encontrado todas as respostas que tanto desejava. A cidade mencionada na carta era pequena, e Clara sabia que, se quisesse encontrar mais informações, teria que mergulhar ainda mais fundo. Nos dias seguintes, Clara se dedicou a visitar bibliotecas locais e arquivos de registros civis. Cada novo documento era uma pista, mas também trazia mais perguntas. Ela começou a entender o contexto em que seus pais biológicos viviam, jovens, sem recursos e pressionados pelas circunstâncias da vida. Um dia, enquanto folheava um álbum de recortes em uma biblioteca, Clara encontrou uma foto de sua mãe biológica. A imagem a chocou, a jovem mulher sorria, com cabelos castanhos e um olhar gentil. Clara sentiu uma conexão instantânea, como se uma parte dela finalmente estivesse voltando para casa. O semblante de Mariana era familiar, e, por um breve momento, Clara viu reflexos de si mesma. Decidida a descobrir mais, Clara começou a perguntar às pessoas da cidade sobre Mariana e Carlos. As respostas eram variadas, mas uma informação se destacou: eles haviam se mudado para uma cidade próxima, logo após o nascimento dela, buscando novas oportunidades. Clara decidiu que precisava ir atrás deles. Na véspera da viagem, Clara se sentou no sofá, refletindo sobre tudo o que havia passado. A busca pela verdade a estava transformando. As dores e as alegrias de suas descobertas estavam moldando não apenas sua identidade, mas também sua compreensão do que significava ser parte de uma família. O amor de seu pai adotivo ainda era uma âncora, mas a necessidade de descobrir suas raízes biológicas agora a impulsionava. Na manhã seguinte, Clara partiu com o coração acelerado, não apenas em busca de respostas, mas também em busca de reconexão, não só com sua história, mas com quem ela realmente era. As estradas sinuosas levariam a novas verdades, e Clara estava pronta para enfrentá-las, custasse o que custar. Clara dirigiu-se à cidade vizinha com uma mistura de ansiedade e determinação. O horizonte era uma tela em branco, cheia de possibilidades, e cada quilômetro percorrido a aproximava da verdade sobre seus pais biológicos. A cidade era menor do que ela imaginava, com ruas tranquilas e uma atmosfera acolhedora, mas Clara sabia que, por trás dessa calmaria, poderia estar escondida uma história que mudaria sua vida. Assim que chegou, decidiu visitar o cartório local. As paredes eram adornadas com fotos antigas e recordações da comunidade, e o cheiro de papel envelhecido a envolveu assim que entrou. A funcionária do cartório, uma mulher idosa com um sorriso caloroso, a recebeu e ouviu atentamente sua história. Estou procurando informações sobre Mariana e Carlos, meus pais biológicos, Clara explicou, sua voz trêmula. A mulher franziu a testa, mas logo sorriu. Eu conheci Mariana e Carlos. Eles eram bons jovens, sempre tentando fazer o melhor para si e para a criança. Infelizmente, a vida não foi gentil com eles. Clara sentiu um aperto no coração. As palavras da mulher soaram como uma premonição. A funcionária começou a buscar nos registros, digitando e folheando documentos. Clara segurou a respiração, esperando que cada clique do teclado trouxesse novas pistas. Finalmente, a mulher olhou para Clara, a expressão grave. Aqui estão os registros de nascimento, mas eles enfrentaram muitas dificuldades. Mariana teve que lutar contra a pobreza. Depois de um tempo, ela se afastou da cidade, e nunca soubemos para onde foi. A frustração de Clara aumentou. Alguma informação que possa me ajudar a encontrá-los? Perguntou, quase implorando. A mulher suspirou. Há rumores de que Mariana estava em uma cidade maior, buscando trabalho. Procure por lá, talvez encontre uma pista. Clara saiu do cartório, mais perdida do que nunca. As palavras da mulher a acompanharam, refletindo sobre as próprias dificuldades. Enquanto caminhava, encontrou um parque. Sentou-se em um banco, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A tristeza pelo sofrimento dos pais a envolveu em empatia. Determinada, decidiu que não iria desistir. Pesquisou no celular e encontrou informações sobre a cidade maior. Ao chegar, ficou deslumbrada com a agitação, mas sentiu solidão. Perguntou em cafeteria sobre Mariana e Carlos, mas as respostas eram escassas.
Após horas de busca, sentou-se em uma cafeteria, exausta. Quando estava prestes a desistir, ouviu um grupo mencionando um centro de apoio à família que ajudava jovens em dificuldades. Seu coração disparou. Se Mariana lutou, talvez esse fosse um lugar onde ela buscou ajuda. Com um novo objetivo, Clara se dirigiu ao centro. Ao contar sua história, uma funcionária a ouviu atentamente. Após consultar alguns registros, sorriu. Acredito que temos informações sobre ela. Mariana frequentou nosso centro há alguns anos. Clara sentiu a adrenalina subir. Quando a funcionária buscou nos arquivos, Clara fechou os olhos, concentrando-se na esperança. Aqui está, disse a funcionária, segurando um documento amarelado. Mariana deixou algumas notas sobre seu progresso e encontramos o nome de um lugar onde ela pode estar agora. Clara segurou o papel, cada palavra pesando. A esperança de reencontrar sua mãe biológica estava mais próxima. Ao sair do centro, sentiu-se revigorada, como se tivesse encontrado um fio que a ligava à sua história. A jornada ainda não acabara, mas estava mais perto de descobrir quem era e quem eram seus pais. Seguindo as instruções do documento, Clara chegou a uma pequena casa em um subúrbio tranquilo. O coração batia descontroladamente ao se aproximar. Hesitou diante da porta, lembrando-se das dificuldades de sua mãe. Inspirou fundo e bateu. A porta se abriu, revelando uma mulher de cabelos escuros e olhos cansados. Oi, posso ajudar? Perguntou Mariana, com uma voz suave, mas desconfiada. Clara paralisou. A mulher tinha um semblante familiar. Mãe? Finalmente conseguiu dizer, emocionada. Os olhos de Mariana se arregalaram, misturando surpresa e reconhecimento. Clara acenou, a voz embargada. Eu sou sua filha. Estava procurando por você. Mariana puxou para um abraço apertado, lágrimas escorrendo. O momento era intenso, carregado de emoções. Eu pensei que nunca mais teria a chance de te ver. Sinto muito por tudo, disse Mariana, a voz trêmula. Clara, sentindo a dor da mãe, questionou, por que você se afastou? Mariana convidou a entrar e, em uma sala aconchegante, revelou suas lutas e os desafios que enfrentou. Eu não queria que você passasse pelas mesmas dificuldades que eu, confessou Mariana. Clara, começou Mariana, a voz embargada, eu não te deixei porque não te amava. Eu te deixei porque acreditava que era a única forma de te proteger. O pai de você era perigoso. Quando descobri que estava grávida, não sabia se conseguiria escapar. Clara ouviu cada palavra, a confusão misturando-se à dor. Mariana explicou que a adoção parecia a única saída para garantir a segurança de Clara. Mariana puxou uma caixa com cartas e fotos de sua luta. Entre elas, uma carta de um advogado revelando que ela tentou recuperar Clara, mas foi bloqueada pelo sistema. A revelação chocou Clara. E Carlos? Clara perguntou, a raiva surgindo. Mariana hesitou. Carlos nunca foi o que parecia. Eu me apaixonei por um homem carismático, mas ele se transformou. Eu temi por nossa segurança. As palavras cortaram Clara. Ouvir que ele foi uma fonte de terror na vida da mãe a deixou em conflito. Me sentia presa entre o medo de Carlos e a culpa de te deixar, Mariana explicou, lágrimas escorrendo. A revelação de que Mariana lutou por Clara, mesmo diante de tantas adversidades, transformou a raiva em empatia. Clara percebeu que a decisão de Mariana, embora dolorosa, era enraizada em amor. Quero te entender e te conhecer de verdade, Clara disse, a esperança começando a brilhar. Mariana sorriu, aliviada. Isso é tudo que eu sempre quis. Mãe e filha decidiram reconstruir sua história, agora marcada pelo amor e coragem. Clara percebeu que, por trás da dor, havia uma oportunidade de renovação e perdão, transformando suas vidas em uma jornada de reconciliação. O destino, que começou trágico, agora se abria para um futuro repleto de possibilidades. Clara sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Gostou do vídeo de hoje? Comente o que achou. Inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho.
Sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.